Aleluia, Deus. Cunhadinha já entrou. Aleluia, Deus. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar todos mais uma vez a vir ouvir esta palavra, que Deus mais uma vez vai falar conosco. Amém? Convido a todos. Eu vou estar meditando essa noite aqui em Romanos capítulo 1, 16, que vai falar desta forma: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois do grego. Amém? Irmãos, quando eu meditei esse versículo 16, nós vamos ver aqui que Paulo, ele ao escrever essa carta aos cristãos que se encontram em Roma, ele tem uma grande preocupação. Primeira é de levar o evangelho até eles. Segunda grande preocupação que ele tem é de vê-lo eles. E quando ele escreve esta carta ali, ele sabe que ali em Roma, ali era conhecido como lugar que tinha poder. Era onde era o centro do poder ali, pois era onde estava o Império Romano. Era onde era considerado como a sabedoria humana. Mas por que aquele Império Romano era conhecido como o centro do poder? Como o centro do conhecimento humano? A palavra os estudos vai nos falar que ali era onde tinha muitos mestres. Muitas pessoas que eram estudiosas, pessoas que eram capacitadas, pessoas que ensinavam, eram pessoas que conheciam muito. E a palavra de Deus vai falar ali que Paulo, quando ele vai levar aquela palavra ali, quando ele escreve essa carta, ele não escreve somente para querer levar o evangelho aos cristãos. Mas Paulo, ele queria levar o evangelho para todos. Porque Paulo, ele sabia que o evangelho ele tem que ser pregado em todo o mundo. Ele tem que ser pregado para todas as pessoas. Mas o porquê que ele tem que ser pregado para todas as pessoas? Porque a palavra de Deus é clara. O evangelho de Deus é universal. Ele tem que ser pregado para todos. Não é somente para os cristãos, mas é para todos. E Paulo, ele não vai temer. Ao ele escrever essa carta, ao ele falar que daqui a um tempo ele vai querer visitar eles, ele não vai temer. Mas Paulo, ele vai enfrentar. Porque a palavra de Deus vai falar que Paulo, ele não só foi chamado por Deus, mas ele foi separado para o evangelho de Deus. E ali ele vai enfrentar. Porque Paulo, ele sabia que o evangelho de Deus, ele precisa ser proclamado. E não é somente para os cristãos, mas é para todos. O evangelho de Deus ficou para isso. A minha palavra dessa noite vai ser rápida. O evangelho de Deus ficou para ser pregado para todos. Mesmo nós, com o nosso pouco conhecimento que nós temos, nós precisamos expor a palavra de Deus. Nós precisamos pregar aquilo que nós conhecemos. De toda a caminhada que nós temos com Jesus, nós já aprendemos muitas coisas. Então nós precisamos levar esta palavra. Nós não podemos ter medo.
mas levar. Porque Paulo, ele não teve medo, mas Paulo, ele enfrentou. Paulo, ele queria levar para todos. E assim somos nós. O que nós conhecemos, nós precisamos levar para todos. Não tenha medo. O que você conhece, você precisa levar. A palavra de Deus precisa ser propagada. Tudo que Jesus ele nos ensinou, nós precisamos levar. Porque ele não só nos ensinou, mas ele nos ordenou para que nós venhamos fazer. Então essa noite não se envergonhe do Evangelho de Deus, mas pregue esse Evangelho. Pregue esse Evangelho que você segue, mas pregue esse Deus que você aceitou. A palavra minha esta noite é muito simples e muito rápida. Faça como Paulo, em frente, independente se aqueles homens eram tão sábios, tão inteligentes, tão estudiosos, mesmo não querendo aceitar a palavra de Deus, Paulo ele levou para todos. E assim somos nós. Nós precisamos levar para todos, independente, nós temos que levar. Mas quando eu me refiro a todos, são todos aqueles que creem no Evangelho. São todos aqueles que creem que o Evangelho ele veio como o poder da nossa salvação. Vamos levar para todos, mas aí quem decide de crer que o Evangelho veio como salvação é cada um de nós. Mas independente, nós precisamos levar esse Evangelho de Deus. É tempo sim de nós demonstrar todo esse ensinamento que o Senhor Jesus nos dá através da Escritura. É tempo sim de nós levar, demonstrar às pessoas, falar desse amor, falar desse Evangelho. É isso que o Senhor Jesus quer, que nós venhamos falar esse Evangelho, que nós não venhamos ter medo. Nós temos pouco conhecimento, temos, mas precisamos pedir o Espírito Santo de Deus para nos capacitar, porque é Ele que nos capacita. Assim como Ele capacitou Paulo a enfrentar, Ele pode capacitar nós também a enfrentar. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra, medite nessa palavra, propague o Evangelho de Deus, porque o nosso propósito de cristãos é falar do Evangelho de Deus, é pregar o Evangelho de Deus, aqueles que precisam, aqueles que necessitam, é levar o Evangelho de Deus. Esse é o propósito do cristão, é levar o Evangelho de Deus. Não é somente nós ficar parado, falar que somos cristãos, não é. É nós fazer o possível para levar este Evangelho. Pedir capacitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Fica com essa palavra, que Deus abençoe cada um. E o que você conhece do Evangelho, fale para outra pessoa. Pregue para outra pessoa. Leve esse conhecimento seu para outra pessoa. Porque assim nós vamos estar abençoando outros também. Amém? Que Deus abençoe cada um. Fique na paz do Senhor Jesus.